Enquanto a esquerda se distraía com suas próprias narrativas, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo construíam silenciosamente uma estratégia que dobrou o sistema. O PT foi colocado de joelhos, o Centrão perdeu o rumo, a mídia entrou em colapso de credibilidade e o STF ficou acuado, evitando até os holofotes. Tudo isso diante de um país que mergulha, dia após dia, num regime que censura, persegue, prende e cala quem pensa diferente. A liberdade virou crime e o contraditório foi apagado com caneta de toga. E é nesse cenário que eu decidi falar. Nós somos do canal Pequenos Tiranos. Somos os pequenos tiranos da excelentíssima ministra da Suprema Corte Brasileira, Carmen Lúcia. Se você faz parte desses 213 milhões de pequenos tiranos, junte-se a nós nessa luta pela liberdade e pelo Brasil. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Antes de entender a estratégia que virou o jogo, é preciso olhar com clareza para o cenário que se formou nos últimos 6 anos no Brasil. A direita foi sistematicamente silenciada. Parlamentares foram censurados, presos sem o devido processo legal, caçados de forma arbitrária e empurrados para a ilegitimidade eleitoral, impedidos de disputar as eleições de 2026. Muitos sequer tiveram direito à defesa. O que se viu foi um sistema implacável, com um alvo bem definido: eliminar toda e qualquer oposição. E o mais grave, estamos falando de deputados eleitos pelo povo. Ou seja, quando prendem, censuram ou caçam um representante legítimo, estão calando diretamente a voz do povo. Um atentado direto à soberania popular. O que está acontecendo no Brasil não é um embate político comum. É um conluio entre o governo do PT, setores do STF, o centrão oportunista e a grande mídia, para instalar um regime onde apenas um lado possa falar, concorrer, governar e punir. Direitos fundamentais foram rasgados em nome de uma suposta defesa da democracia. Mas que democracia é essa, onde prender um deputado virou rotina e o medo passou a ser a nova regra? Neste cenário, até o próprio Eduardo Bolsonaro se viu forçado ao exílio, assim como outros nomes da direita brasileira. E é aqui, exatamente nesse ponto de ruptura, que começa a terceira parte da história: a reação. A estratégia começa a tomar forma. Em meio ao cerco contra a direita brasileira, duas figuras se destacaram: Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Paulo Figueiredo não é apenas um jornalista. É um estrategista nato, articulado, com profundo conhecimento de geopolítica, trânsito direto dentro da Casa Branca e acesso a nomes que realmente decidem os rumos da política internacional, incluindo o próprio presidente Donald Trump. Por isso mesmo, é tão odiado pela esquerda, porque ele sabe demais e fala com clareza. Do outro lado, Eduardo Bolsonaro, um dos deputados mais votados da história do Brasil, eleito pelo povo. E é importante repetir isso: eleito pelo povo. Um representante legítimo que, mesmo diante da perseguição, buscou fazer exatamente aquilo que a Constituição lhe permite: agir dentro da legalidade para defender a democracia, denunciar abusos e representar os interesses daqueles que o elegeram. Foi nesse cenário que os caminhos se cruzaram. Com a volta de Donald Trump ao poder, o tabuleiro mudou. Eduardo Bolsonaro, cumprindo seu papel constitucional, começou a montar as peças de um grande quebra-cabeça. A estratégia não era apenas resistir, era virar o jogo. E essa virada começou com algo que o sistema não esperava: uma articulação internacional, legítima, feita à luz da Constituição, que buscava responsabilizar os abusos cometidos por figuras como Alexandre de Moraes. Mas o estopim foi a tentativa de caçar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que Donald Trump classificou como uma caça às bruxas. Uma perseguição ideológica incompatível com qualquer democracia moderna. Foi então que Trump entrou com tudo. A resposta veio rápida e dura. Aplicou uma taxação de 50% sobre produtos brasileiros, atingindo diretamente o governo Lula. E não parou por aí. Autoridades brasileiras envolvidas na repressão à direita passaram a ter seus vistos para os Estados Unidos revogados. E sob recomendação do senador Marco Rubio, agora secretário de Estado no governo Trump, os EUA iniciaram um processo de sanções diplomáticas a figuras que censuram o povo brasileiro e atentam contra direitos fundamentais. O mundo começou a perceber o que muitos aqui fingiam não ver. O Brasil está à beira de um regime de partido único, onde a oposição é tratada como inimiga do Estado. Tudo começou pelo STF. Ministros que sempre adoraram os holofotes simplesmente desapareceram das entrevistas. E então veio o momento histórico. Esse é um assunto que nós não estamos comentando, nós estamos observando.
Nós não estamos comentando esse assunto. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira. Pela primeira vez, o Supremo estava em silêncio. Não era qualquer silêncio, era o silêncio constrangedor de quem percebeu que o jogo tinha mudado, que a pressão internacional havia atingido um ponto sem retorno. Logo depois, a reação em cadeia tomou conta da mídia tradicional. Aqueles que por anos surfaram na onda do sistema, ignorando perseguições, censura e injustiças, finalmente sentiram o impacto. Quando as sanções internacionais começaram a surtir efeito, ficou claro que eles não tinham noção do que estava por vir. E o momento decisivo aconteceu ao vivo. Durante uma transmissão da CNN, a câmera fechou no rosto do porta-voz. Era impossível disfarçar. A expressão de choque denunciava que a ficha tinha caído. A partir dali, eles entenderam que a era da narrativa única e da impunidade tinha acabado. Devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Enquanto isso, o governo do PT mostrava suas duas caras. Para a militância, fazia discursos provocativos, tentando culpar Eduardo Bolsonaro e transformá-lo no grande vilão da crise. Mas para a população em geral, tentava posar de conciliador, dizendo buscar diálogo com os Estados Unidos, algo que qualquer pessoa minimamente informada sabe que é impossível para um governo fraco como esse. E o Centrão estava completamente perdido. O pronunciamento de Michel Temer foi a prova disso, desalinhado com a realidade, sem firmeza, sem direção. Era o retrato perfeito de um sistema que finalmente sentiu que o chão sumiu sob os seus pés. E então chegou o momento que ninguém do sistema esperava. A Lei Magnitsky entrou em ação. Os Estados Unidos acabaram de aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? Donald Trump sancionou Alexandre de Moraes e ficou claro para todos que o sistema estava de quatro, totalmente de joelhos. O PT reagiu, como sempre, acusando Eduardo Bolsonaro mais uma vez, tentando transformar em crime o simples fato de ele cumprir seu dever constitucional e buscar apoio internacional contra um regime autoritário. A mídia, por sua vez, ficou assustada com o tamanho da influência que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo têm dentro da Casa Branca. Exatamente como eu disse lá no começo deste vídeo. Enquanto isso, o STF segue calado. O Centrão, com Temer à frente, está completamente perdido, sem saber se corre ou grava outro vídeo. Mas uma coisa é certa. A estratégia de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo deixou o sistema sem reação. Não há mais narrativa, não há mais discurso. O Brasil assistiu ao primeiro contra-ataque real ao regime de censura e perseguição que tomou conta do país. E para nós, patriotas, a mensagem é clara. Chegou a hora de ir para as ruas, de gritar por liberdade e por justiça contra os tiranos de toga. E Lula? Lula é apenas um fantoche do sistema. E para você que ficou até o final deste vídeo, eu quero te fazer um convite. Se você faz parte desses 213 milhões de pequenos tiranos da excelentíssima ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, junte-se a nós nessa luta pela liberdade e pelo Brasil. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual deve ser o próximo vídeo que eu trago aqui no canal? Você quer que eu mostre as chances reais de o Brasil ser sancionado com o bloqueio do GPS? Ou prefere que eu explique como os Estados Unidos poderiam sancionar diretamente a Rede Globo, até com bloqueio de satélites, como já aconteceu na Venezuela? Comenta aí embaixo e me diz o que você quer ver primeiro. A sua participação é muito importante, porque juntos nós vamos mostrar que ninguém vai calar a voz do povo brasileiro.